Graça e paz, meus irmãos. Hoje é domingo 11 de agosto de 2019, né? Hoje é dia dos pais. Que Deus abençoe a todos os papais do nosso planeta. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a todos. Eu queria trazer aqui aos irmãos algo muito interessante que eu tenho aqui em uma apostila. O nome da apostila é Costumes, Práticas, Símbolos e Textos Difíceis. É um material do meu curso de teologia e eu queria compartilhar com os irmãos algo sobre o casamento oriental, o casamento ali dos judeus. Quando nós entendemos a Bíblia na cultura oriental, porque a Bíblia ela foi escrita para Israel, o povo judeu. Então, no momento que você ocidentaliza a Bíblia, você muda a escatologia bíblica. Então, a gente tem que entender a Bíblia na cultura oriental, nos costumes judaicos. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele é judeu, João 4:22. E ele vai voltar como um judeu. Ele vai voltar nos moldes de um casamento judaico. Então, vendo alguns materiais na internet, eu achei muito interessante as colocações. E eu queria acrescentar algo aqui sobre o casamento judaico. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, por exemplo, naqueles tempos em Israel, o noivado ele era um ato seríssimo. Então, se ficou noivo, não tinha volta. E nós sabemos que o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Então, o noivo judeu, então aqui os noivos, diz aqui, ó, os noivos tinham responsabilidade como se fossem casados. Está vendo aqui? Então não tinha volta. No momento que ficou noivo ali, era a mesma coisa de estar casados. Então naquela ocasião do noivado, naquela festa de noivado, o noivo entregava à noiva o contrato de casamento ou uma moeda escrita consagrada a mim. Então a igreja ela deve ser consagrada ao Senhor. Se não tiver consagração, não há casamento, não pode ter traição. Então, imediatamente, aquele noivo judeu, quando ele ficava noivo, com a noiva, ele tomava um copo de vinho com aquela noiva. Ou seja, Jesus, ele fez isso com seus discípulos. Jesus ficou noivo com a sua igreja na sua última Santa Ceia. E imediatamente, aquele noivo ia embora e o noivado durava exatamente um ano. Então é isso que eu acho interessante, que eu quero passar para os irmãos. É muito forte, meus irmãos, este sinal de que Jesus está muito próximo a voltar. Então, se o noivo judeu ele ficava noivo com a noiva por ocasião da Páscoa judaica, e ele ficava noivo um ano e voltava para realizar o casamento, então ele tinha que voltar um ano depois. Ele ficava noivo na Páscoa e depois ele voltava na próxima Páscoa para casar-se com a sua noiva. Então Jesus ele vai vir nos moldes de um casamento judaico, é o mesmo padrão. E nós sabemos que na época da Páscoa é a época em que se colhe a cevada. E nós sabemos que Ruth, um tipo da igreja, ela casou-se com Boaz na época da Páscoa, na colheita da cevada. Isso é muito profundo, meus irmãos, isso é muito interessante. E nós sabemos também que o calendário judaico para o gregoriano, ele tem uma diferença de um ano. Então o ano que vem, o ano 2020, na verdade, é os 73 anos de Israel, porque tem uma diferença de um ano do calendário judaico para o gregoriano. No calendário gregoriano, ano que vem, o Estado de Israel completa 72 anos, mas no judaico é 73. E nós sabemos que a data limite é 80 para Jesus voltar em Israel e 73 para ele arrebatar a igreja. Então eu acho isso muito interessante, meus irmãos. Vou repetir aqui para você entender. O noivo judeu, ele
ficava noivo um ano. Depois de um ano era realizado o casamento. Então Jesus, ele ficou noivo com a sua igreja em uma Páscoa, na sua última Santa Ceia. Então isso é o mesmo padrão. Se ele ficou noivo com a sua igreja em uma Páscoa, se o noivo judeu, Jesus vai voltar nos moldes de um casamento judaico, se ele ficou noivo em uma Páscoa, então ele tem que voltar um ano depois, ele volta em uma Páscoa. Agora o que eu acho interessante é porque está dentro da geração da figueira. A geração da figueira são 70 anos, meus irmãos. Então, meus irmãos, é uma coisa tremenda, é uma coisa profunda, né? O casamento do judeu era assim. Então a noiva, no momento que era realizado o casamento, ele levava a noiva para uma festa, para uma núpcia de 7 dias, uma festa, onde é realizada as bodas. Jesus, então, ele vai vir e vai levar a igreja para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Enquanto haverá 7 anos de festa no céu, 7 anos de miséria na terra. Depois o noivo judeu, ele voltava com a noiva e apresentava a sua noiva aos convidados. É o que Jesus faz, ele volta no final da tribulação e ele apresenta a sua igreja aos convidados do milênio. Agora, irmãos, isso é profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo. Nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Como eu disse aos irmãos, se o noivo judeu, ele fica noivo em uma Páscoa e ele fica noivo um ano, então ele só pode vir buscar sua noiva em uma outra Páscoa, na Páscoa seguinte, um ano depois. E nós sabemos que na época da Páscoa é a época que se colhe cevada, né? A época da Páscoa é a época da lua nova, né? Que significa plenitude. Lua nova quer dizer plenitude, e nós sabemos que a lua representa a igreja. O apóstolo Paulo diz que quando completar a plenitude dos gentios, a igreja será arrebatada. No Salmo 81, versículo 3, na Bíblia de Jerusalém, fala que é na lua cheia. As outras traduções falam nova, mas a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia fiel ao texto original. Lá fala que é a lua cheia. Tocar a trombeta na lua cheia. No dia da nossa festa. Então a igreja vai entrar na festa, ela vai entrar na glória eterna, nas bodas do Cordeiro. Então eu acho isso profundíssimo, meus irmãos. Vamos aguardar. Nós estamos exatamente na metade do ano, né? Agosto, né? Daqui para a próxima Páscoa judaica ainda tem, me parece que 9 meses. Então vamos aguardar. Vamos aguardar, porque é muito forte esses sinais. Nós não podemos dizer o que vai ser na próxima Páscoa. A Bíblia não nos dá essa autoridade. Nós não conhecemos o dia e nem da hora, mas o tempo e as estações nós podemos saber. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A época da volta de Jesus, o Senhor, quem tem o Espírito Santo de Deus, entende. Nós podemos entender o tempo, as estações, a época. Nós só não sabemos do dia e nem da hora, meus irmãos. Agora eu vejo que Deus trabalha por padrões. Se o noivo judeu, ele ficava noivo em uma Páscoa e o noivado dura um ano, então ele só pode voltar um ano depois para buscar sua noiva. Ele volta em outra Páscoa seguinte. E os irmãos sabem que logo após a festa da Páscoa tem a primícia, que é a colheita dos primeiros frutos. Ou seja, um remanescente, um povo maduro, um povo que está pronto. Então vamos aguardar, meus amados irmãos, está muito próximo. Amém? Que Deus e Cristo abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém.